Fora da Caixa no ar. Que bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. E como sempre, né, gente, pessoas muito especiais que eu recebo por aqui. E hoje, simplesmente estou com ele, pastor Rafael Rossi. Seja muito bem-vindo. Olá, Zaene. É bom estar aqui com você. O prazer é todo meu. Olha só, gente, por incrível que pareça, eu já fiz um MBA com o pastor Rafael Rossi. Olha só que coisa, verdade, que fomos privilégio. colegas de turma, né? Aham. Colegas de turma. Foi uma época muito divertida, inclusive. Olha só, Rafael Rossi, ele é pastor evangelista para a América do Sul. Ele também é apresentador do Arena do Futuro na TV Novo Tempo. E hoje ele está aqui para a gente conhecer um pouquinho mais da vida pessoal dele. A gente sempre vê o pastor Rafael por aí, né, pregando, apresentando, sempre falando um pouquinho, talvez, mais da carreira. E hoje a gente vai conhecer que, inclusive, pastor, não sei muito sobre a sua origem, família, mas hoje eu vou descobrir. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. E olha só, para você já seguir o pastor Rafael Rossi nas redes sociais, porque por lá ele posta conteúdos muito legais, espirituais, mensagens lindas, @RafaelRossi7. @RafaelRossi7. Tá aqui também na descrição do vídeo para você correr e seguir ele lá no Instagram. Já que você está falando de coisa particular, a gente pergunta assim, por que esse 7 no final? Porque quando eu fui abrir já tinha Rafael Rossi, aí eu tive que arrumar um 7 aí. E eu achei que era por causa de Adventismo não, também. Mas não foi proposital, é porque como já tinha um Rafael Rossi lá, e aí eu colocar Rafael Rossi 2, 3, não, vamos colocar 7, já que tem um número significativo. 7, que é a nossa marca, É né? a nossa marca, então ficou mais representativo. Pastor, antes de conhecer um pouquinho sobre você e sua família, só fala pra gente, assim, brevemente, um pouquinho da sua trajetória. Você se formou lá em alguns anos atrás, alguns aninhos só. Eu me formei no ano 2000 em teologia. Em 2000. Você tinha outra formação antes? Não. Eu me formei lá em Engenheiro Coelho, no NASP. Então, esse ano agora vai completar 25 anos Uau. de formatura. E de lá até você... Um tempinho, né? Só um pouquinho. Eu cheguei em 1997 para fazer teologia, de 97 a 2000. Aí quando eu terminei, aí eu comecei o meu trabalho em São Paulo, trabalhando no evangelismo da Associação Paulistana, que cuida da região central de São Paulo. Depois eu fui ser pastor em Santo André, pastor de igrejas, depois pastor de igreja em Jacareí, no Jardim América. Você já foi pastor em Jacareí? Fui pastor em Jacareí. Olha só, eu morei em Jacareí. Quando a Novo Tempo, a rede Novo Tempo de Comunicação, veio de Nova Friburgo para Jacareí, eu era o pastor da igreja. Então Uau. eu recebia Novo Tempo lá, em Jacareí. Então eu fui pastor em Jacareí. De lá eu fui para São José dos Campos, aí eu trabalhei na sede da igreja chamada Associação Paulista do Vale, na área de evangelismo. Depois eu fui para Artur Nogueira, trabalhar no escritório da igreja para o estado de São Paulo, chamada União Central Brasileira. E de lá eu fui trabalhar na divisão sul-americana. Lá na divisão sul-americana eu tive algumas funções. Eu trabalhei na associação ministerial, depois departamento de comunicação e liberdade religiosa, assistente da presidência e agora evangelista. Uau, uma trajetória. Mas, pelo que eu percebi também, você sempre esteve envolvido com o evangelismo de alguma maneira. De uma sempre foi sua área. forma ou outra, sim. Tanto quando eu estive na comunicação, a minha bandeira na comunicação da Igreja para a América do Sul era comunicação e missão. E foi aí que nós começamos a trabalhar com iniciativas de missão. Foi nessa época que a comunicação com missão deu espaço para a abertura e o nascimento do Feliz Site Play, da Esperança Robozinha, que da Estudo Bíblico, nasceu lá na divisão. Que legal. E foi nessa época que eu te conheci, quando você estava na comunicação. Exatamente, quando tinha o MBA em comunicação corporativa. Ai, gente, foi uma experiência muito gostosa. Foi. Pastor, mas conta um pouquinho sobre a sua origem, sobre a sua família. Você sempre foi adventista? Tem muitos irmãos? Veio de onde? A minha família já está na igreja há muito tempo. A minha bisavó foi a primeira pessoa a se batizar lá na década de 20. Uma história bem interessante. Ela estava em casa, numa tarde chuvosa em São Paulo, e aí ela abriu a janela de casa para ver a chuva. E olhando para a rua, assim, a casa dela dava bem na rua, a rua chamava Rafael de Oliveira, mesmo nome que eu. E aí ela começou a olhar assim a chuva que caía e viu do outro lado da rua um rapaz de terno e gravata tentando se proteger da chuva. E aí ela viu que a chuva estava na diagonal e estava melhor para ficar na frente da casa dela. E ela, da janela, falou assim, ei rapaz, fica aqui, tá melhor para se abrigar da chuva. E o rapaz atravessou, estava de terno, gravata, com uma pasta na mão, e a minha bisavó, chamada Margarida, perguntou assim, você é vendedor? Ele, não, sou missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E daí nasceu um contato missionário, ele ofereceu o estudo bíblico, minha bisavó aceitou, fez estudo bíblico e foi batizada. Então você imagina, assim, uma história interessante, né? Não, e curiosa, porque... Inusitada, porque sim. numa chuva, um convite para alguém se abrigar da chuva, e obviamente aquele missionário não perdeu tempo,
ele viu naquela abertura de diálogo a porta para oferecer um estudo bíblico, Sim. ela aceitou. E mudou a vida de gerações, né? Eu vejo as minhas filhas foram impactadas por aquele homem que atravessou a rua e testemunhou da fé dele. Ai, gente, que bonito, Bonito, isso. né? E uma coisa tão comum, duas coisas que eu sempre falo, assim, né, pastor? Porque, primeiro, é o coração que está aberto para isso, porque Deus chama todo mundo, né? Às vezes a gente se pergunta por que alguns aceitam, outros não, se convertem ou não, mas depende do coração disposto. E a gente, como cristãos, está sempre disponível para falar de Jesus. Claro. Claro. Numa conversa, num ponto de contato tão simples, que poderia ser uma conversa Às de vezes elevador. algo inusitado, era para ser uma conversa a mais, era para ser só abrigar-se da chuva. Nada mais do que isso. Mas dali ele fez uma ponte missionária e impactou a vida da minha bisavó, da minha família como um todo. Acho que ele não imaginava que tudo isso ia acontecer, né? Que tantas gerações seriam impactadas e vidas seriam transformadas a partir daquele contato missionário que ele fez. Gente, é demais. Mudou o rumo da minha vida, porque hoje eu sou pastor por causa dele. Então, de uma certa forma, a culpa é dele, de ter testemunhado e ter trazido o evangelho para minha família da forma como foi. E você sempre pensou em ser pastor, Não. assim, de criança? Não. Quais eram os seus sonhos antes? O meu sonho era fazer direito. Eu imaginava como advogado. Eu tinha um amigo bem próximo do meu pai, que era promotor público, e eu me encantava com aquilo. Eu já fui trabalhar com ele algumas vezes na promotoria do consumidor lá em São Paulo, no viaduto São Vicente, perto da Câmara dos Vereadores. Ele trabalhava lá e eu fui várias vezes trabalhar com ele. Adolescente, 16, 17 anos, eu ia lá e ajudava ele em algumas coisas, e aquilo me encantava. E eu tinha bem claro que eu queria fazer direito e ser advogado e talvez seguir magistratura. Mas um dia, tudo mudou. Estávamos na porta da igreja, que eu frequentava, a Igreja Central de São Paulo. Na Isso aos 17 Taguá, ainda? 88, 16 para 17 anos, já no meu segundo semestre do terceiro ano do ensino médio. Então, já estava definido que ia fazer direito, estava terminando o ensino médio, e aí estávamos na porta da igreja conversando com um grupo de amigos, e aí um deles falou assim, resolvi que eu vou fazer teologia. Senti um chamado no coração, vou me preparar para ser pastor. E todo mundo perguntou assim, o que aconteceu, o que houve, qual é a história. Ele começou a contar, compartilhar do que ele tinha vivido, porque ele ia fazer teologia. E a conversa estava acabando, estava na hora de ir embora para casa. Aí ele virou, do nada, e apontou para mim e falou assim, e você também devia fazer teologia? Aí eu falei assim, não, você devia ir fazer teologia sim. Eu falei, não, eu vou te ajudar aqui. Você vai lá, faz teologia e volta, eu vou ser seu ancião aqui na igreja. Eu vou te apoiar, eu vou te dar o suporte, mas teologia para mim, não, você devia ir, você devia fazer teologia também. Passou. Aí, vamos voltar mais uma vez, uma conversa que era para ser só mais uma conversa, eu cheguei em casa e fiquei pensando naquilo. Fazer teologia, ser que pastor. Coisa, mexeu com você? Mexeu. Aquela conversa inusitada colocou uma pulga atrás da orelha, ou uma sementinha. Aí, no domingo de manhã, eu acordei pensando naquilo, fazer teologia, ser pastor, será? Eu vou, não vou, e comecei até a falar com Deus, será que tem alguma coisa aqui por trás que eu não estou entendendo? Eu sempre fui muito dedicado à igreja, eu nunca saí da igreja, eu nunca pensei em sair da igreja, eu ia te perguntar eu isso. sempre vivi muito perto da igreja, meu pai sempre foi líder de igreja, os pastores sempre eram muito próximos da minha família, então tinha um carinho pelos pastores, gostava de estar perto de pastores, mas nunca tinha me visto como pastor, nunca tinha pensado em ser pastor, a não ser depois daquele dia, daquela conversa inusitada. E aí no domingo à noite eu fui na igreja, e um ancião pregou um texto de Paulo que ele diz assim, eu não tenho nada a fazer se não pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar o evangelho. E eu, naquela hora, pensei assim, acho que Deus está falando comigo mesmo, eu tenho que fazer teologia. E eu mudei o rumo da minha vida, abandonei o direito e fui então fazer teologia. E esse meu amigo que fez o convite não foi fazer teologia. Não. Não foi. Não acredito. Fui eu sozinho. Ele me convidou, colocou a semente no meu coração e não foi. E eu fui. Gente, como pode, né? Que coisa impressionante. E aí ele escolheu uma outra profissão. Ele seguiu um outro caminho, um outro rumo profissional. E depois, nós somos amigos até hoje, eu fiz o casamento dele, inclusive. E deve ser uma brincadeira entre vocês até hoje, né? Eu fui e ele não. Mas foi pelo convite dele, foi a fala dele que acabou despertando no meu coração algo que eu não tinha pensado ainda. E eu entendo que Deus usou aquela conversa para dizer assim, Rafael, esse é o caminho que eu tenho para a sua vida, não é direito, não. E nunca são foi outro tribunal que você vai pregar. Nossa. Não é o tribunal humano, mas você vai pregar do juízo divino que vai acontecer e as pessoas têm que se preparar para esse dia. E o que é o chamado? E você teria saído muito bem em direito, né, pastor? Porque você é bom de argumento, mas... Já me falaram isso já. Então. Já me falaram, eu tenho um amigo que é juiz lá em São Luís do Maranhão, ele falou assim, pastor, o senhor no tribunal ia ser terrível. Eu não sei. E argumentar de um lado para o outro e tal. Mas eu acho que eu estou no lugar certo.
argumentar a favor de Jesus, né? Eu estou no sobre a lugar certo. palavra. Eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. E nunca foi, então, um problema para você pensar assim, nossa, poderia ter escolhido direito, de repente... Não, nenhuma crise. Você já foi decidido. Nenhuma crise. Talvez eu faça direito, né, depois que eu me aposentar. Por que não, né, fazer? Eu vou me aposentar talvez com 61, 62 anos. Eu comecei meu ministério com 21 anos, então com 62 vai ter 41 anos de ministério, talvez um aposentado fazendo direito. Uma vida ainda pela frente, então. né? Ô, pastor, e você tem muitos irmãos? Eu tenho uma irmã só. Só uma irmã que é mais nova que eu. E a relação de vocês sempre foi tranquila? Tranquila. Você sempre foi um rapaz tranquilo, assim? Sempre fui tranquilo. Obediente? Sempre fui. Nunca dei trabalho. Nenhum. Zero. Ai, que bonitinho. Nossa, Zero trabalho. como é que é o nome da sua mãe? Cristina. Cristina, é verdade? Conta pra É gente aí se verdade. estiver assistindo os É. comentários. Nunca dei trabalho nenhum. Nunca dei trabalho nenhum, nem com escola, nem com nota, nem com nada. Gente, que benção, né? E como que você E conseguiu? as minhas filhas seguem o mesmo caminho, graças a Deus. Você tem duas meninas. Duas meninas. A Giovana tem 20 anos e a Mariana tem 17. Vai fazer 18 agora. Então, minhas filhas já são grandinhas já, mas são meninas joias. Nossa, adultas São- já estão na faculdade. A de 20 já está na A faculdade. de 20 está no terceiro ano de medicina Que e legal. a de 17 está fazendo o último ano do ensino médio. Ai, que E vai beleza. fazer direito. Tá Olha falando em só, fazer direito. Então, vai talvez se eu vou me realizar realizar na nela. filha. Pastor, e você então passou por essa fase da adolescência, juventude muito tranquilo, estava na igreja envolvido. O que você julga assim que foi uma maneira de talvez você permanecer firme nessa fase da vida, né? Porque às vezes a maioria dos jovens tem um momento ali que fica meio balançado entre o mundo e a igreja. O que você acha que foi? Duas coisas. Envolvimento com a igreja. Então, eu sempre estive envolvido Isso com é verdade. atividades da igreja. Eu penso que a melhor forma de você manter o jovem na igreja é envolvê-lo. Porque se ele ficar só sentado assistindo, facilmente ele enfraquece. Então, o envolvimento para mim é fundamental. Tanto que algo que eu sempre prezo para as minhas filhas é o envolvimento. Minha filha hoje faz medicina, faz numa faculdade não cristã, uma faculdade fora, e quando ela chegou no lugar onde ela ia estudar, ela está a 900 quilômetros da nossa casa, então está tendo que enfrentar o mundo e a vida sozinha, tendo que se virar. E eu tive a preocupação de ligar para o pastor da igreja local que ela frequentar e falei assim, dá alguma coisa para ela fazer. E hoje ela trabalha na produção. Ela fica Na na parte de produção do mídia? culto. Na produção do culto. Ela fica lá com o radinho assim. Ela está no NASP em Jericoacoara. Ela mora lá em Jericoacoara e estuda em Mogi Guaçu. Então ela ajuda na igreja do NASP, lá com o pastor Henrique. Então ela trabalha na parte da produção. Então todo sábado ela está lá com o radinho aqui, com o fonezinho na orelha, envolvida, entrando, saindo. Porque se não há envolvimento, há enfraquecimento da fé. Então, para mim, o primeiro ponto foi o envolvimento. Eu sempre estive envolvido com alguma coisa na igreja. E a segunda coisa que eu coloco são bons amigos. A influência dos meus amigos foram fundamentais. Tanto esse que fazia teologia, como outros, eram amigos que enxergavam a igreja como coisa séria, não como brincadeira, não como um passatempo, mas a igreja era uma coisa real, verdadeira, genuína. Então, isso acabou me influenciando e eu acabei influenciando eles também, né? Então, foi uma troca. Eu vejo esses dois pontos. Envolvimento e boas amizades. Eu nunca tinha parado para refletir nisso, mas assim como você, eu também fui uma menina muito de igreja, assim, bem Carola. Sempre estava envolvida. Não, eu ia tudo. sábado, domingo, quarta-feira. Eu não faltava em culto. Sexta-noite eu estava na igreja, ensaio de coral. Eu nem cantava no coral do jovem, eu estava lá. Porque eu era adolescente, né? Eu ficava lá no ensaio do coral, sentado de um lado, todo ajudando, pegando alguma coisa, pega a partitura, pega aqui, ajuda. E eu sempre estive fazendo alguma coisa, sempre envolvido com a igreja. Então, a minha vida era igreja. Sim. O meu ambiente era igreja. Eu cresci dentro da igreja. Quando alguém vem me perguntar alguma coisa, né, de como era essa fase da minha vida, e quando eu lembro assim, eu estava sempre na igreja, todas as minhas memórias, nem excursão da escola, meu pai deixava fazer, porque ele sempre achou um momento muito assim complicado, né, pra gente que tá numa turma, enfim, viajando para algum lugar. Sabe essas excursões que faz no ensino médio? Nunca participei. Então, tudo que eu fiz, todas as minhas memórias eram dentro da igreja, e eu sempre fui muito envolvida com o JA. Ou era isso, ou jogando com o pessoal da igreja à noite, no sábado, vôlei, ou indo numa pizzaria, alguma coisa assim. E eu nunca tinha parado para pensar. A minha cabeça estava tão envolvida que Claro, que você eu não tinha... pensa em abandonar. Não. Porque esse é o seu mundo. Esses são meu seus mundo. amigos, é a sua vida. Como é que você vai deixar a tua vida? Como é que você vai deixar as tuas amizades? É o que você faz. Então, se a igreja passa a fazer parte da sua vida, obviamente você não vai abandonar. Agora, se a igreja se transforma num detalhe da vida,
Aí Aí você você se enfraquece, não, porque enfraquece. é um lugar, eu vou lá, fico lá 2 horas no sábado de manhã, vou embora, mas minha vida não tem nada a ver com aquilo. Eu não tenho mais nada com aquilo. A minha vida é aqui fora. O que eu faço é o meu trabalho, é o meu estudo, são os meus amigos da faculdade, meus amigos do trabalho. E Nossa. se eu não tenho essa relação forte e íntima com a igreja, não tem quem se sustente. Então a permanência para mim se dá no envolvimento. Quando você fala da sua experiência, é a mesma minha. Eu vejo a minha adolescência, a minha infância, as Tudo era da memórias igreja. que eu tenho na igreja. Tudo era na igreja. Quando a gente precisava mudar de casa, a preocupação do meu pai é onde vamos morar para ficar fácil de ir para a igreja. A preocupação não era o trabalho, a preocupação não era a escola, a preocupação era a igreja. Onde é mais fácil para a igreja? Essa casa aqui, então é aqui que nós vamos morar. Porque Olha a só. preocupação era a igreja, a centralidade da igreja. Meu pai hoje já não vive mais, mas o Meu que pai ele também era assim. deixou, o legado que ele deixou foi esse aí da seriedade. A minha esposa é filha de pastor, então a gente acaba tendo assim uma grande influência, né, religiosa dos dois Ai, lados. gente, que bonito. Fez até me lembrar um pouquinho da minha história. Tanto é que eu trabalhava no supermercado à noite e eu ia com uniforme e tudo pra igreja no culto Uhum. da quarta quando eu conseguia sair mais cedo, Em que né? cidade isso? Montevidéu, no interior de Goiás, uma Ok. cidade de 10 mil Uhum. habitantes. E eu fico vendo, nossa, pastor, como pode, né? Isso fez muita diferença, porque Uhum. às vezes, na fase adulta, e principalmente depois que eu tive filho ali, você fica um pouco, né, sem ir pra igreja, porque, enfim, você tem um bebezinho, aquela coisa, e aí há um desligamento. E aí, Uhum. nessa, é muito mais fácil você se acomodar e toda hora, tipo, ah, não, hoje isso, hoje ele tá mais enjoadinho, não sei o quê. A gente, não que o filho seja o problema, mas e a gente começa a perder um pouco essa conexão, Uhum. né? Então, eu achei É, muito legal você ter porque falado se sobre isso. eu me desconectar da igreja, seria me desconectar da minha vida. Porque os meus amigos estavam na igreja, a minha família estava na igreja, tudo era igreja. E se eu saísse da igreja, eu ia para onde? Eu ia ficar com quem? Em que lugar? Eu não tinha outro lugar para ir senão na igreja. Eu não tinha outro grupo de pessoas senão o grupo da igreja. E hoje, obviamente, chegando aos 46 anos, nos próximos dias, já um pouco mais maduro, eu olho e vejo assim que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, porque não tinha lugar nem ambiente melhor para mim senão esse. E que Sim. me protegeu de tantas coisas. E tanto que com 17 anos eu comecei a fazer teologia. Olha que E, bênção. e terminei com 21 anos, né? Então agora tenho 25 anos de ministério. Essa Ficou é a aí minha trajetória, né? a dica super especial para você jovem que está assistindo a gente, né? Se envolver na igreja e ter boas amizades. A gente fala muito sobre isso aqui também na FAP, pastor, porque a gente tem essa visão muito missionária. Uhum. Inclusive, é o nosso grande lema, né? Formar pessoas para transformar o mundo. Uhum. A nossa maior preocupação, né, enquanto administração, enquanto legado e lema, é essa. Em tudo que a gente faz é sempre pensando em formar missionários, em formar líderes para servir a igreja. Eles vêm, eles estudam, voltam para suas cidades ou vão servir em outro lugar, mas sempre com foco. Não está saindo aqui só um psicólogo, só um enfermeiro, apenas um pastor ou uma professora. Não, é com o propósito de servir. É mais do que o sempre. salário, né? É mais A que gente salário. entende que o propósito da vida é muito mais do que o salário. Se você trabalha para o salário, você é infeliz. Se você trabalha por um propósito, aí você vai encontrar felicidade. Isso é verdade. Porque se eu parar para pensar, seguir magistratura me daria muito mais dinheiro do que eu tenho hoje. Uhum. Está aí uma situação financeira muito melhor do que eu tenho hoje. Não estou reclamando da minha situação financeira, mas obviamente eu não posso nem me comparar a um salário de um grande advogado, de um juiz, de um promotor. Mas eu tenho um propósito, e o propósito que me move não é dinheiro, não é o salário. O que me move é a paixão pela missão e ajudar pessoas a terem a mesma experiência com Cristo que eu tive. Então isso não tem salário que pague. Ai, pastor, gostei de senhor falar isso. É bom sempre a gente renovar os nossos propósitos ouvindo outras histórias. E isso é o legal de trocar ideias, né? Porque a gente não consegue viver várias vidas. Então, ou a gente lê um livro, ou a gente ouve histórias como a sua, como de tantas outras pessoas, para se inspirar e trazer significados para a nossa vida. Pastor, conta um pouquinho agora da fase em que você estava no colégio. A sua esposa, você conheceu ela lá? Conheci Como ela é que lá. foi esse momento? Como é que é o nome dela? Ellen. Ellen, vamos saber como é que vocês se conheceram. Não. Como é que foi esse momento? Algumas pessoas dizem, né, que bons amigos não podem transformar-se em namorados. No nosso caso, deu certo. Porque Mas Ellen era amigo mesmo? Éramos amigos. Bem amigos. E um dia pensamos assim, por que não, né? Porque só amizade. E aí foi que caminhamos. Eu estava já no 3º ano quando ela chegou, nos transformamos em amigos, e nosso namoro começou depois. A gente sempre fala esse negócio de amigo, mas... Mas era amigo mesmo. Porque assim, a gente era do mesmo grupo de amigos. A nossa mesa do refeitório era a mesma.
Então, nós sentávamos todos juntos, eram vários na mesa, né? 8, 9, 10 pessoas na mesa. Então, era nosso grupo, era a nossa comunidade ali, onde todo mundo era amigo, a gente interagia e estávamos juntos. E dali nasceram alguns casamentos, né? Tanto que a minha esposa tem uma irmã gêmea. É verdade, Então, né? são idênticas, ela e a irmã dela são idênticas. E o meu concunhado, casado com a minha cunhada, é meu colega de turma. Então, a gente estudou junto teologia. Então, nós éramos amigos quando conhecemos as meninas e hoje E sempre separou bem, né, compartilhamos pastor? da mesma família. Sim. Sempre separou Não, bem. no começo é mais difícil. E Aham. elas tinham também aquela questão de trocar roupa, né? Uma trocava a roupa com a outra e Nossa. você pensava assim, ó, essa roupa aqui é da Ellen, aquela é da Elise, mas às vezes a Ellen e a Elise trocavam de roupa, né? Uma vinha com a roupa da outra. Aí Devia ser muito engraçado. de longe não dava para saber, mas quando chegava perto aí sabe. E de quem que foi a iniciativa, assim? Porque seria muita coincidência os dois ao mesmo tempo. Sempre tem um que Não, começa fui agora. eu. Aí mudou uma chavinha e você É, pensou, e agora? O que eu vou fazer? Fui eu que fui atrás. E foi fácil pra você, assim, transformar Não essa foi tão amizade? difícil, não. Eu achava que ia ser mais difícil. Olha que tranquilo. Eu achava que ia ser pior. Eu sempre tive medo dessas coisas com amizade, e daí Uhum. você não dá certo, aí você perder a amizade. Não, ficou mais ainda a amizade. Agora é mais amiga ainda. Que bom que deu Ó, certo. já estamos amigos aí há Quantos anos? 30 30 anos de de casado. amizade. Não, Não, tá. de amizade e tudo, quase 30. Eu a vi pela primeira vez Nossa, em muito tempo, a vida. 1997, quando nós fomos no IACS. Ela estudava lá no IACS, numa programação de divulgação do NASP. O pastor Martin Kuhn cuidava do marketing da Nossa. igreja, o Martin cuidava do marketing, até ficou rimando aqui, Lembro, né? é. E aí ele pegou um grupo de alunos e fez uma excursão para o sul do Brasil para fazer a divulgação do NASP. E eu fui nesse grupo, eu estava no primeiro ano de teologia, me colocaram no grupo lá e eu fui. E nós fomos no IACS, e meu sogro na época era o diretor do IACS, e estavam lá, as duas gêmeazinhas, um do lado da outra. Foi a primeira vez que eu vi minha esposa. Mas aí foi uma amizade que nasceu de lá para cá. E de casados, nós casamos em 2003. Então são 22 anos. Uau, uma vida. É, bastante E tempo. depois de quanto tempo você teve a primeira filha? Foi tudo muito rápido. Com 4 anos de casado, a gente já tinha as duas. Então, Uma primeiro ano- nasceu com 2 anos de casado, quando completou 2 anos de casado, nasceu a primeira, e quando completou 4 anos, nasceu a segunda. Então foi mas que bom, vocês rapidinho. são jovens hoje, só Foi a filha de rapidinho. vocês estão Isso, a melhor coisa foi isso. adultas. É. Sim, não era tão assim no começo planejado ter uma atrás da outra, mas quando a gente teve a primeira, vamos ter logo as duas, porque o nosso plano. Na verdade, minha esposa queria ter 3. Mas depois que nasceu a primeira, ela mudou de ideia. Ficou sem dormir muito tempo. Aí foi para 2. Vamos ter 2. Nunca pensamos em ter uma só, né? Sempre pensamos em ter 2. Aí, vamos fazer logo E nisso você já tinha se a formado? composição da família. Já, a gente casou, eu já estava formado. Então eu me formei e depois de 2 anos de formado, nós nos casamos. Então eu fiquei 2 anos como pastor solteiro. Então, assim, foi Ela muita ficou novidade. no colégio e a gente namorava à distância. Cartas. E na época, cartões telefônicos, né? Porque não tinha celular, né? Era no cartãozinho telefone. Eu comprava os cartõezinhos de 30 Eu unidades. lembro. Alguns vão estar ouvindo aqui e falando assim, o que ele está Que é falando, isso? né? Mas eu era criança, eu Era lembro. um cartão telefônico. Assim, o cartão já era uma tecnologia, porque na minha infância era ficha telefônica mesmo. Tinha a ficha de ligação local e a ficha DDD. Mas já na época que eu namorei com a minha esposa, era cartãozinho telefone. Então eu comprava o cartãozinho de 30 unidades, ligava lá para Engenheiro Coelho, aquele cartãozinho e ia embora. Rapidinho. E só ia vindo assim, caindo as unidades, porque o custo era Dava um alto, né? Era uma desespero, né? ligação interurbana. Hoje, imagina, com o celular você fala com a pessoa do outro lado do mundo o tempo que quiser. Horas e horas e horas vendo a face da outra pessoa. Naquela época era tão Quem mais poderia difícil, né? imaginar? Era legal também. Eu acho que era bacana. Quando eu recebia as cartas da minha esposa, era um ritual para abrir a carta, né? Porque era uma coisa Eu trocava assim... cartas com a minha prima. Então, você Nossa, sabe, é, é um a momento gente fica- especial, né? Eu acho que Era. o e-mail, quando entrou no lugar da carta, não substituiu. Porque quando a minha esposa mandava a carta, ela mandava lá, coraçãozinho, Cheiro, desenhinho, perfume. cheiro, e desenho em volta da carta. Às vezes mandava a carta com quebra-cabeça para eu ficar juntando as peças. Olha que criativo. Aí eu parava assim à noite, né? Depois que terminava todo o trabalho, eu terminava tudo, aí eu sentava para abrir a carta. Aí era aquele momento tão especial. Aí eu escrevia a carta de volta. Imagina, uma carta demorava 3, 4 dias para chegar, demorava um dia para responder, mais 4 dias para chegar, era 8 dias para uma resposta. Hoje é tudo tão mais rápido, né? Mas Ai, era muito bom. Foi muito bom. Eu não sei se tinha em São Paulo, mas no interior de Goiás tinha o que era Telegoiás. Você ia lá e tinha uma telefonista, ela fazia a ligação, entrava numa cabine,
Ou então alguém ligava e você, como cidade pequena, avisava e você ia. Então era uma expectativa. Vamos falar com a minha avó. Vamos falar com não sei o quê. Era um acontecimento, Era um né? acontecimento? Era um Falar evento? com o acontecimento. Quando eu fui estudar no NASP, em Giro Coelho, minha mãe gostava de ligar para mim domingo de manhã, né? Para saber como é que foi a semana. Era sempre domingo de manhã, porque Era o dia mais tranquilo, era mais talvez. tranquilo e também era mais difícil a comunicação naquele tempo, né? Tudo era muito caro, tudo era muito complicado. Quando eu fui estudar no NASP em Giro Coelho, não tinha telefone no quarto. Não tinha telefone? Não tinha asfalto, não tinha telefone no quarto, a gente subia pelo abacateiro. Era um Tempos outro difíceis. mundo, né? Era um outro mundo. O dormitório feminino só tinha um piso, uma ala. Era o começo ainda, né? Nossa, que belezinha. No prédio de aulas era só um prédio, só tinham 4 salas em cima e 4 embaixo. Era o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de teologia em cima, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de pedagogia embaixo, e à tarde era o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de letras. Nos primórdios mesmo? Era primórdios, era bem começo. E a gente tinha que ir lá na cabine telefônica para falar, né? Então avisavam no quarto, o monitor ia lá e falava, sua mãe está no telefone. Aí você tinha que arrumar, descer, ir lá na cabine telefônica para atender a mãe. Então era mais difícil, né? Era mais complicado, mas era legal. Eu gostava dessa época. Era bom. Talvez a gente não estava tão preso assim ao celular, né? Porque agora tudo sair tem tempo de casa sem celular é alguma coisa que está faltando, né? Tem que voltar. E tudo tem que resolver em tempo real. As pessoas não têm paciência mais, né? Não esperam. O WhatsApp fez com que as mensagens ficassem mais rápidas do que o e-mail, porque o e-mail encurtou a carta, mas o e-mail hoje é um veículo de comunicação demorado. Nossa, mandar um e-mail é demorado. Não vai mandar um e-mail, quando que ele vai responder? Vai responder à noite. Não posso esperar à noite, tem que ser agora. Então a gente vai no WhatsApp, manda a mensagem, se em 15 minutos a pessoa não respondeu, você liga. Viu a mensagem que eu te mandei aí? É tipo isso. Gente, só que assim, e o e-mail virou mais uma questão de documento. Hoje é uma coisa mais corporativa. E pronto. Você não manda mais e-mail para um amigo. Não. Você não manda um e-mail para a família. Tá abandonado. Geralmente você tem um e-mail para entrar na rede social, né? E pronto, acabou. Eu preciso de um e-mail para entrar no Instagram, então eu uso o e-mail. Só para isso e receber promoção. Newsletter, promoção, acabou. E a gente que trabalha assim em escritório usa para coisa corporativa. Então você tem que registrar alguma coisa oficial. É o e-mail. Mas é tudo formal. Na época que o e-mail surgiu, eu mandava e-mail para minha esposa depois, mas era e-mail pessoal, né? Eu lembro, essa fase eu lembro. Pastor, e quando você se tornou pai, como é que foi essa fase, assim, para você? Você achou muito difícil? Você se encontrou muito na paternidade? Eu sempre vejo você falar com muito carinho das suas filhas, né? Mas lá no comecinho... Eu sou fã das duas. Eu amo as duas. Dona Giovana e Dona Mariana. Como é que foi esse comecinho que... Quem é a mais velha, a Giovana? A Giovana. A Giovana, quando ela nasceu, como que foi para você esse momento pai, assim? Foi algo, assim, espetacular. Mudou minha vida, né? Muda por completo. Dizem que criança é igual líquido, né? Ocupa todos os espaços. Então, é mais ou menos isso. Isso é verdade. Ela muda a vida completamente. Você nunca mais se transforma na mesma pessoa. Não dá para voltar a ser a mesma pessoa. Porque agora tem alguém que depende de você. E mudou alguma coisa no seu ministério, assim? Mudou muito. Acho que a maturidade, enxergar mais com a ótica do outro, ser menos impulsivo. Eu acho que tudo isso fez parte da minha vida. Elas são parte da minha formação pastoral. Eu me vejo uma pessoa mais completa depois que eu fui pai. Não que a gente não possa ser completo sem ser pai, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que, na minha experiência, a paternidade me completou, me fez ser uma pessoa melhor. E como que o senhor conseguia administrar? Eu imagino que nessa época você... Eu era pastor de igreja. De igreja. Então você conseguia conviver um pouco mais quando a Giovana nasceu, eu era pastor do Jardim América. Ela foi apresentada lá no Jardim América, ela nasceu inclusive. Em Jacareí? Nasceu em Jacareí. Jacareí, ela acabou nascendo em São Paulo, mas só nasceu e viveu em Jacareí. O começo da vida dela é Jacareí. E a outra, quando eu estava em São José dos Campos. Então você estava as duas são do Vale do Paraíba, né? E é uma região boa. Guardo É. muito carinho, morei lá. Você estava próximo delas, assim, nos 2, 3 primeiros anos? Sim, porque eu era pastor de igreja, então acompanhou mais de perto. Bem. As minhas filhas, elas tiveram, assim, um momento mais complicado, né? Porque de uns anos para cá, a minha vida tem sido uma vida muito intensa de viagens. De uns anos para cá, vamos colocar aí 15 anos. Nossa. Nos últimos 15 anos, desde que eu fui trabalhar em Arthur Nogueira, na União Central Brasileira, e agora na Divisão Sul-Americana, eu tenho 13 anos trabalhando em Brasília, numa vida intensa de viagens. Então, elas entenderam essa parte das viagens e, obviamente, a vitória toda disso é da minha esposa, que se desdobrou em 2, 3, 4 para suprir a minha ausência. Então, ela foi a grande guerreira disso tudo. Os méritos são mais dela do que meu. Ai, gente, uma vez eu vi
um homem, assim, ele é renomado, esqueci quem era, e ele estava falando que muitas vezes a pessoa só vê, eu não sei se ele comparou com uma pipa, eu acho que foi, só vê lá, às vezes quem está lá no alto, alguma Uhum. coisa assim, mas não imagina quem está embaixo, segurando a É. linha, É segurando que a corda, segurando para a eu poder onda. viajar desse jeito como eu viajei, alguém tinha que segurar as pontas. Uhum. E a minha esposa acabou se abnegando. Ela acabou deixando de lado o crescimento profissional dela, da carreira, por causa do nosso ministério, porque entendemos que o ministério é nosso, não é Uhum. meu, é nosso. Nós estamos juntos nisso. Quando a gente abraçou o ministério como vida e proposta, então nós entendemos que era um chamado para a família, para todos e para as minhas filhas também. No dia que eu fui chamado para ser evangelista da igreja para a América do Sul, eu já estava trabalhando lá na sede da igreja há alguns anos e sabia que as minhas rotinas de viagem ficariam piores. Eu chamei todo mundo, as minhas 2 filhas, minha esposa, e falei assim, olha, tá vindo um chamado para eu assumir a área de evangelismo, mas eu só vou aceitar se todo mundo falar que é para aceitar. Se Olha uma de que... vocês falar não, eu não vou aceitar. Ou a gente está junto nisso, ou não. E as 3 falaram assim, não, pai tem que aceitar, pai tem que aceitar, e minha esposa não tem que aceitar. Então, nós entendemos que o chamado não era para mim, era para todo mundo. E é um chamado pesado. No ano passado Uhum. foram 203 noites fora de casa. Hum. É pesado, é intenso. Deus tem que dar muitas forças e sustentar os braços, porque a rotina é forte. São 8 países. Dirigir uma igreja aí com 30 mil templos na parte de missão, de crescimento, de evangelismo, é algo enorme, além do programa da Novo Tempo, né? É o programa Arena do Futuro em português e Decifrando o Futuro em espanhol. Eu gravo para as 2 emissoras, para Novo Tempo e para Nuevo Tempo. Então, são 52 programas em português, 52 em espanhol por ano. E eu escrevo sozinho os programas, preparo sozinho. Então, é algo assim intenso. E se está todo mundo junto, obviamente fica mais fácil. Mas foi muito nobre isso da sua parte, sabia? Chamar a família. Sim. Nem todos homens talvez pensem nisso, né? Porque é uma questão de carreira profissional. Imagina, você receber um convite desse, né? É uma promoção, assim, de Aumentaria a minha trabalho. exposição pública também. Embora trabalhando já no escritório há muito tempo, eu sabia que eu ficaria mais exposto. Exposto em televisão, exposto em rádio, exposto em rede social. E a exposição, ela cobra um preço. Cobra. Quando você começa a ter muito seguidor nas redes sociais, alguns olham de um lado assim mais positivo, mais romântico, mas tem uma carga pesada por trás, tem uma responsabilidade enorme que você gera. Então, isso também exige, é uma demanda emocional que acaba recaindo sobre os seus ombros. Nossa, pastor, Então, parabéns. Eu sempre encontrei com um pastor nos corredores da Novo Tempo e, gente, é intenso quando é essa rotina de gravação, porque ele vai eu de gravo Brasília... 8 por dia. Então, 8... Gente, 8 programas por dia. muita coisa. Assim, muita coisa física de que você tá lá e na TV você tem que... Né, enfim, você vai gravar uma coisa, tem que gravar com muita energia. Não, às então, vezes eu tô muito cansado, mas bate o rec na câmera, não sei o que acontece. Exatamente. Vem uma energia assim... Ai, gente, e depois, quando termina o programa, aí cai. Exatamente. Porque dá aquela descarga de adrenalina que te mantém lá em cima, depois, quando termina, o cansaço bate. Nossa, eu lembro que às vezes eu cheguei muito cansada para gravar. Para gravar não, para entrar no ao vivo. Eu lembro que uma vez eu tive várias crises assim. E o ao vivo é mais emocionante, né? Quando eu faço ao vivo dá mais adrenalina, né? Porque você sabe que é a hora. Eu gosto mais do ao vivo. Eu também. O meu sonho é fazer o Arena do Futuro ao vivo. Tá no meu coração. Mas hoje é praticamente impossível. A geografia. Né? Porque eu não moro em Jacareí, eu moro em Brasília. Então eu vou para Jacareí para gravar, volto. Mas e fora que assim, você foi se fosse pro ar, ao vivo, seria muito legal. Porque você tem interação do momento, da hora, da decisão que está acontecendo. Então, eu fiz 2 semanas ao vivo no Novo Tempo, que nós chamamos de Semana da Esperança. Foi em setembro de 22 e setembro de 24. E é legal porque você está ao vivo no ar e você está fazendo apelo, né, da pessoa tomar decisão para aceitar Jesus. E o produtor já vai falando assim, pastor, a fulana acabou de tomar decisão, está escrevendo no chat aqui do YouTube, escreveu agora aqui, mandou para a escola bíblica, então eu vou recebendo no ponto e já vou falando o nome. Quero parabenizar você, fulana de tal, que tomou decisão, o senhor agora aí que está da cidade de Sinop, que levantou agora, tal, porque as pessoas vão escrevendo, vão dizendo, e eu vou interagindo com elas. Então você imagina o impacto que dá, né? Porque ela fala, nossa, eu acabei de escrever aqui, ele está falando lá. Porque já vai chegando no ponto, né? Então, o ao vivo, ele é muito bom. E a Novo Tempo, ela se transforma hoje numa forma poderosa de evangelismo, né? Muito uma bênção, é uma série de conferências permanente, 24 horas por dia. Eu digo que a Novo Tempo é uma escola bíblica que usa rádio, TV e internet para ensinar a Bíblia. E poder fazer parte da Novo Tempo é um privilégio também. Mesmo porque
eu conheci os primórdios da Novo Tempo, né? Eu gravei programas da Novo Tempo em Friburgo, lá no Rio de Janeiro. Depois era pastor em Jacareí, fiz toda a parte de logística, de chegada, de recepção. Eu fui com o pastor Milton a primeira vez lá no Galpão de Arroz, onde hoje é Novo Tempo, levá-lo. Pertencia a uma família da igreja e eu fui lá com ele. Na época estava alugado para a prefeitura, porque teve um desbarrancamento lá em Jacareí, várias famílias ficaram desabrigadas e a prefeitura alugou aquele silo de arroz para deixar as pessoas lá, a beneficiadora de arroz para deixar as pessoas abrigadas lá. E foi lá que a gente foi, e o pastor Milton olhou aquele silo de arroz e tal, falou assim, é aqui. E Mas você estava lá, eu não via demais. Novo Tempo lá. Eu estava na viu comissão tudo? que votou, foi a comissão que votou a mudança de Friburgo para Jacareí, foi na Igreja do Jardim América. Na época, o pastor Rui Nagel, que era o presidente da divisão sul-americana, reuniu os líderes ali na igreja e eles tomaram o voto. Tem a foto, né, emblemática, todo mundo com a mão levantada, assim, aprovando a vinda do Novo Tempo de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro, lá para Jacareí. Gente, que Então, especial, porque Tava olha... na inauguração do prédio, quando o pastor Jean Paulsen esteve lá, ele chegou lá no sítio da Maria Lúcia, que é do outro lado da rua, né? Aham, nossa, que é uma Ficou parceira. hospedado lá, Então... E hoje você- Muitas histórias. Muitas Muitas histórias. Então, Jacareí nunca sai da minha vida, né? Eu posso contar até outras histórias. Eu comportei em Jacareí, quando aluno de teologia. Mas olha que ligação que já tá Eu comportei em Jacareí, fiquei na igreja de Cidade de Salvador, lá em cima do morro lá. Fiquei hospedado naquela igreja, quando aluno de teologia. Depois eu fui ser pastor em Jacareí. Depois eu fui diretor de comunicação da divisão sul-americana, que trabalha junto com a Novo Tempo o tempo inteiro, pertencia à comissão administrativa da Novo Tempo, e agora como apresentador da Novo Tempo. Que continua indo a Jacareí. Eu giro e volto para Jacareí. Volta pra Jacareí. É mais ou menos essa a minha vida. Gente, que especial, né, Basori? Hoje você é o apresentador do Arena do Futuro, né? Evangelista, enfim, tá lá. A Isso é Arena do muito- Futuro, só fazer a propaganda aqui, sexta-feira às 8h30 da noite, Pode na fazer. tela da TV Novo Tempo. Isso aí, pode fazer um merchan. Aproveitar o merchan. É muito legal Logo essas- depois do Revista Novo Tempo. Revista Novo Tempo, Arena do Futuro. Isso aí. Essas voltas que a vida dá é muito legal, porque eu sempre tive o sonho de fazer o terceiro ano do ensino médio aqui, né, na FAP, na época IAP. E não consegui a bolsa. Eu lembro de ficar tão triste, porque, nossa, IAP parece que era assim, um lugar mais lindo do mundo. Depois E de né? Um muitos- lugar privilegiado. Aqui é. E é mesmo. Aqui é um lugar E eu, privilegiadíssimo. assim, naquela época, sem internet, eu só via dos folders. Uhum. E eu, gente, eu tenho que estudar nesse lugar e tudo. Eu sonhava em estudar aqui, não conseguia a bolsa. Eu lembro de ficar arrasada e pensar, meu Deus, por quê, né, e tal? Por que você não deixou eu ir? Por que não me deu a bolsa? E aí quis o destino de anos depois eu vir para trabalhar como assessora de comunicação. E a minha realização de estar aqui é muito especial nesse lugar, que eu sempre tive um carinho pela instituição, não conhecia pessoalmente, mas que agora eu posso realizar no meu filho, de ele estar aqui, crescer num ambiente que eu acho incrível. Não foi para mim na minha época de adolescente, mas vai ser para ele, se Deus quiser. Ótimo. Ai, pastor, a conversa tá ótima, o papo delicioso, a gente tem que Fluiu, encerrar né? Fluiu demais. É bom quando a conversa flui, né? Demais. Porque às vezes você vai entrevistar alguém e fala assim, como é que você tá? Bem. E como é que foi pra você? Foi bom. Se você, Aí se a você conversa me desse não flui. respostas Né? curtas, depois você ia ver comigo. Mas tem alguns que às vezes você vai entrevistar e não vai, né? Tem hora que acontece. Que eu Não, falo assim, não vou agora? negar. Não vou negar. Que agora? Pra onde a gente vai, né? Que pergunta Eu eu faço? esperava que ia contar uma história e não contou história nenhuma. Mas eu, se deixar, começo a contar a história que não para mais. Que legal, Eu até me pastor, contive aqui. Não conheci Eu até me contive, que se eu começo a contar a história da minha vida, vai longe, longe, longe. Ai, pastor, A gente vai envelhecendo e vai virando contador de história, né? Tem muita história para contar. Aí, Viveu muita coisa. já começa a viver muita coisa, tem muita testemunho para compartilhar e as histórias vão ficando longas, né? Não, eu tô pleiteando aqui com o pessoal. Falei, gente, vamos aumentar esse podcast, porque 25 Quanto tempo já minutos é deu? pouco. Nem sei quanto tempo já Já deu. estourou faz tempo ali, Nem a sei, gente eu deixou tô rodar. perdido aqui. Ó, Me perdi no tempo. E eu só vou encerrar, porque assim, ó, o pastor Rafael, ele tá aqui na FAP nesse momento, num treinamento que a gente tem, Escola de Evangelismo. Exatamente. Produzido pelo SALT, que é o nosso seminário teológico. Então, ele veio como convidado, como palestrante, e ele precisa voltar lá para a programação, e eu preciso liberar, porque senão depois vão brigar comigo. Então, vamos à pergunta da nossa caixa. Você que está assistindo aí, eu queria abrir a caixinha antes para ver a pergunta, Suzane não deixou. Ela falou, Não, tem uma isso não pergunta perde a aqui, eu falei, não, eu graça. quero ver essa pergunta. Não, não pode, então... Mas, ó, eu fiz uma pergunta de boa, porque Eu tô com medo dessa caixa. Nessa caixa, geralmente a gente reserva uma pergunta mais pessoal, assim, mais íntima do coração. E essa assim, mas não é... Eu não julgo tão pessoal que eu poderia perguntar coisas mais pessoais, mas... Seja sincero, pastor, porque nesse momento a gente quer ver o ser humano aqui, tá? A gente quer sentir as suas vulnerabilidades para que a gente se identifique. Então,
escolha. Não olhe, me dê o papelzinho. Vamos ver qual você vai sortear. Uma pergunta um pouco fora da caixa. Eu acho que nem é tão fora, viu? Vamos Acho ver. que talvez alguém já te perguntou Vamos isso. ver. Bom, É boa? é boa. É boa. Embora você já me contou um pouco da sua trajetória, que sempre foi mais, assim, mais certinho, acho que não sei se é bem a palavra, mas você sempre foi muito constante. Mas vamos lá. Em algum momento, você já se desanimou da sua fé? Não, desanimar da fé, não. Mas momentos de tristeza, sim. Mas Vários de ficar momentos. abalado? De pensar, Deus, e aí? Olha, Qual é? a gente sempre tem, né, crises na vida espiritual. Não dá para dizer que ninguém tem crise na vida espiritual. O grande profeta Elias teve crise, chegou a pedir para si a morte. Vários tiveram crise. Pedro teve uma crise quando ele negou Jesus e voltou a pescar. Jesus teve que buscá-lo e falou assim, não, você é aqui, do meu lado, não é pescando, não. Então, as crises, elas acontecem, elas fazem parte da vida. Eu já tive várias crises, momentos Tem alguma que tristes, você momentos pode- difíceis, momentos complicados. Eu falei para vocês que o meu sogro, minha esposa é filha de pastor, meu sogro foi pastor, mas ele faleceu com 51 anos de idade com câncer avassalador. Ele teve um câncer que, da descoberta à morte dele, foram 83 dias, que não deu nem chance de luta, nada. O meu sogro piorou os 83 dias, desde a descoberta do câncer até a morte. E ver assim, alguém que dedicou a vida para a pregação do evangelho, alguém que vivia em prol da igreja, que se dedicava tanto ao Senhor, né, e passar por uma situação dessa, você começa a perguntar, né, assim, por que, Senhor? Por que essas coisas acontecem, né, com Não é pessoas que são justo. boas, com pessoas que são cuidadosas? Meu sogro é uma pessoa que se cuidava muito. Às vezes, quando a gente reunia assim a família e comia pizza um dia à noite, ele sentava na mesa e comia maçã. Ele não comia pizza, não comia à noite, então era um cuidado com a saúde. E essa pessoa, com esse cuidado todo com a saúde, foi a que morreu com câncer avassalador. Então você tem momentos que você fala assim, pô, Senhor, e agora? Meu pai morreu na pandemia, depois de 6 dias entubado. Então você tem momentos que você pergunta assim, Senhor, por que isso aconteceu? Por que dessa forma? Mas sabe, no final, Suzane, eu não tenho crise nenhuma com Deus. Eu não tenho nada de reclamação contra Deus. A gente passa por momentos que a gente fica triste, obviamente, fica abatido, como todos nós passamos por situações difíceis. Mas eu aprendo em cada situação dessas que depois do temporal, o sol vem. Então, a Bíblia diz, né, no Salmo que o choro pode durar uma noite, mas é pela manhã que vem a alegria. Então, ainda que eu fique desanimado, ainda que eu fique triste, ainda que eu fique abatido, e é normal isso acontecer, acontece com todo mundo, eu sempre tento me agarrar à promessa de que amanhã o sol vai nascer. Então, ou seja, o problema está hoje, mas amanhã o problema vai passar. Ai, pastor, que bonito, que bom E tudo receber passa, você né? aqui. Tudo passa. Eu olho para trás hoje para os problemas, é claro que alguns problemas tiraram meu sono, alguns problemas me deixaram tristes, mas eu deixaria todos eles lá, porque eles fizeram quem eu sou hoje. Então, eu sou o resultado desses problemas que eu passei, né? Das dores que eu enfrentei, dos dias difíceis, dos momentos tensos que eu tive que passar, a lidar com situações complicadas, me transformaram no ser humano que eu sou hoje. Então, eu tenho que ser grato àquilo que eu passei. E não olhar com tristeza para aquilo, mas olhar como um degrau que eu subi. É isso. E Que para bonito, todos nós pastor. vale isso, né? Vale. A cada momento da vida são Vale. degraus. A gente vai olhar para trás e depois vai ver que a maldição do hoje pode ser a bênção do amanhã. Isso me emociona, pastor. E às vezes a gente tem que segurar a onda aqui para não chorar, né? Porque quando a gente está no deserto, no vale, é difícil lembrar disso. Uhum. Então, ouvir você falando, isso é um renovo no nosso coração. Porque nos momentos difíceis, não, você olha assim, parece que você não vê solução para aquilo ter fim. Mas, baseado na esperança e na Eu tenho promessa... comigo, Zane, se Deus não me livrou do deserto, é porque Ele tem mais para mim no deserto que fora do deserto. Você acha? Eu acho. E Deus, Ele usa o deserto. O deserto faz parte, tanto que Jesus começa o ministério dele No no deserto. deserto. E quando ele começa o ministério no deserto, é para ter empatia comigo e com você. Ele diz assim, filho, eu sei que você vai para o deserto, porque eu tive no deserto. Eu sei que você está passando no deserto, porque eu fui lá. E esse deserto é um deserto que se transforma numa escola, numa preparação para algo maior que Deus vai fazer. Uau. Termino muito emocionada esse podcast, mas eu queria também que o senhor falasse ali para a câmera, um minutinho para o nosso jovem querido que está assistindo, pastor, baseado na sua experiência, na sua história de ser um rapaz sempre constante, né?
na igreja. O senhor pode virar para a câmera em um minutinho, uma mensagem do seu coração que você pudesse falar para o nosso jovem? Eu vou resgatar essa nossa fala final aqui. Tá. A minha fala para você é o seguinte: o deserto vai passar, porque o melhor está por vir. É isso. Guarde isso no seu coração, o melhor está por vir. O melhor está por vir. Encerro esse podcast aqui, gente, com o coração quentinho, me sentindo muito abençoado, e eu espero que você do outro lado aí também se sinta muito abençoado. A gente conheceu um pouquinho da história do pastor Rafael Rossi, e a gente não deixa de sair daqui com uma mensagem muito especial, né? Pastor, muito, muito obrigada. Vou deixar aqui mais uma vez, @RafaelRossi7 lá no Instagram para você segui-lo. Tá aqui também na descrição do vídeo para você só clicar e já ir direto para o Instagram. Obrigada por parar esse tempinho, alegria. dar essa entrevista. Foi especial demais para mim. Obrigada mesmo, Da mesma viu? forma também. É isso aí, o Fora da Caixa fica por aqui. Você já sabe, eu tenho um encontro com você no próximo episódio, então até lá.